ouvindo programa Jotinha na Mega. Agora no programa Jotinha na Mega, de frente com Jotinha, convidado. Muito bem, 10 horas mais 44 minutos. Tá no áudio de frente com Jotinha. E hoje quem está por aqui com a gente é a Alessandra Moura. A Alessandra Moura, que tem uma história aí bonita de vida, de superação. Alessandra, bom dia. É um prazer ter você aqui e obrigado por sua disponibilidade de vir aqui no programa Jotinha na Mega. Bom dia, Jotinha. Bom dia, ouvintes da Mega. O prazer é todo meu de poder compartilhar um pouco da minha história, né? Da minha experiência, da minha história de amor. Verdade, Alessandra. Vamos começar perguntando como é que era a criança, como é que era seu filho, qual era, assim, as coisas que eles faziam antes aí de acontecer o que aconteceu. Como é que era o seu filho? Vitor, ele era uma criança muito peralta, amável, amava jogar bola, amava futebol, amava viver, amava as pessoas. Ele era muito amoroso, cuidadoso, um filho amável. Ele me tratava como se eu fosse uma rainha, sabe? Ele dizia bem assim para mim: mãe, você é a mulher da minha vida, a mulher dos meus sonhos. Quando eu crescer e eu tiver dinheiro, eu vou te dar tudo o que você quiser. E aí ele dizia assim, brincava comigo às vezes, dizia bem assim: mãe, se você morrer antes de mim, eu morro também junto e fico no mesmo caixão e enterro junto com você. Eu disse: deixa de bobagem, Vitinho. Que isso, meu filho, você vai viver muitos anos. O Vitor, né? E o pessoal que conheceu ele, todo mundo falava que era um amor de pessoa, né? Inclusive o tio Bolinha, né? É seu primo, meu né? Meu primo irmão. Pois é. Foi de uma das pessoas também que esteve com ele ali. Ô Alessandra, quando foi que vocês perceberam que tinha algo errado? Foi o que aconteceu? Foi o que vocês notaram diferente aí? Os primeiros sintomas, né? Vitor, uma criança de 10 anos, aparentemente normal, muito saudável. E de repente ele começou a ter visão dupla. Ele dizia para mim: mamãe, eu estou enxergando 2 carros, 2 casas, eu estou te vendo 2. E aí, como ele usava grau forte, né, ele tinha um problema de vista, eu falei: vou levar de novo no oftalmo para ver por que isso. E aí ele me queixava de dores de cabeça, né? E o que foi assim bem forte mesmo para poder eu ir mais rápido procurar um médico foi quando ele amanheceu estrábico, sarolho. Ele amanheceu completamente estrábico do nada. E aí foi quando eu tive, né, Primeiramente, você levou ele no oculista, no né? oftalmo. No oftalmo, sim. Eu procurei o oftalmo e aí eu já ia levar no oftalmo, que era, já que atendia ele, que já era médica dele, né? Mas e um amigo meu, ele trabalhou em ótica, ele falou bem assim pra mim: Alessandra, não leva Vitor em um oftalmo, leve em um oftalmo mais especialista em estrabismo. Isso era uma quarta-feira à tarde. Ele falou: vai lá na clínica, né? Ele falou o nome da clínica e disse: procure essa médica. Ela é de Belo Horizonte e por tudo que aconteceu na vida, nessa história de Vitor na minha vida, foi tudo muito providência divina, sabe? Essa médica estaria aqui na segunda-feira. E aí marquei a consulta, levei ele, né? E aí lá ela ficou horas comigo e ele na sala. Entrava residente, saía residente. Ela era o quê? Ela é oftalmo, especialista em estrabismo. Doutora Marina Casagrande. E aí eu dizia: doutora, a senhora vai aumentar o grau de Vitor? Isso que Vitor tá, é porque Vitor tá muito na internet, né? Por conta da pandemia, né? A gente ficou muito em casa, então internet era o que tinha para divertir.
Aí ela, calma, mãe. Eu falei, você vai usar tampão no olho de Vitor? Ela falou, calma, mãe. Foi quando ela me chamou e disse, não vá para casa. Saia daqui diretamente para uma emergência neurológica com o Vitor. Aí eu me assustei. Aí eu disse, doutora, aqui não tem emergência neurológica nem para adulto, vai ter para criança? Não tem para criança. Ela procura um hospital infantil, ele precisa de uma tomografia urgente. Levei ao hospital, né? Ele fez essa tomografia. Nesse mesmo dia, eu fiquei sabendo que ele tinha um tumor no cérebro. E que no outro dia, na terça-feira, ele precisava passar por um procedimento para colocar uma válvula, chama DVP, que é uma válvula para poder drenar o líquido que estava causando hidrocefalia. Né? O tumor estava comprimindo o cérebro, dando hidrocefalia, e isso poderia levar ele à morte mais rápido. Então, no outro dia, imediatamente ele foi para o hospital, o Hospital São Vicente. Nesse dia aí você estava só, você, ele, a médica? Nesse momento, sim, porque meu marido estava na roça, né? Mas imediatamente eu chamei meu irmão. Ele foi para o hospital para poder ter a notícia comigo. Foi muito chocante. O médico me entregou assim, seu filho está com tumor no cérebro. Mas até aí a gente, né? Ele foi no outro dia, foi muito rápido. Você sentiu o que na hora que você recebeu esse diagnóstico aí? Seu filho está com tumor, o que é que você sentiu na hora? Desespero bateu? Um desespero. Um desespero que eu não sabia. Faltou o chão. Pessoas vieram falar comigo, me acolher. Ele estava em outra sala assim, e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu ligava para minha família, liguei para meu esposo, liguei para meu irmão, liguei para a Bolinha, liguei para todo mundo. A pessoa, na verdade, ela fica sem uma reação, né, Lesana? Só entra em choque, né? E teve pessoas que chegaram até a mim, me abraçaram, né? Teve outra que se tornou até uma amiga minha lá, por conta desse momento. E outras eu não sei quem são, porque me acolheram ali na hora, mas depois, né? E aí, no outro dia, Vitor foi passar por esse procedimento da DVP. Isso aqui em Conquista? Em Conquista, no Hospital São Vicente. Um procedimento rápido, pelo SUS, muito rápido. Inclusive, lá no hospital não faz nem esse procedimento pelo SUS, nem adulto, estou mais em criança. Olha para você ver a luz desse menino. É um médico especialista muito bom, neuroquístico da Conquista, estava vindo de Itabuna, veio para fazer essa cirurgia, foi muito rápido. E Vitor colocou essa DVP, no outro dia foi para casa. E ao chegar em casa, na casa dos meus pais, eu deparei com uma notícia. Que eu precisava ir urgente para Salvador. Só que eu não sabia o porquê. Aí eu perguntava para um, perguntava para outro, por que vocês estão me levando para Salvador tão rápido? Quem deu essa notícia? Minha irmã. Ligaram do hospital? Não, minha irmã, porque ela conseguiu, através de uma amiga, uma consulta no Martagão Gesteiro, Hospital de Câncer Infantil, para Vitor. Uma consulta pelo SUS, por uma ligação. A médica falou, manda ele vir amanhã. Então, na segunda noite descobrimos, na terça ele passou pelo procedimento, na quarta Vitor recebeu alta do hospital, nessa mesma quarta, meia-noite, para quinta a gente viajou para Salvador, de carro. Chegando lá, eu não entendia porque meu filho é um tumor, poderia, né, ia retirar, eu não sabia de nada. Aí foi a hora mais, assim, difícil de todas, foi essa que eu vou contar para vocês. A médica me chamou, depois de examinar Vitor, depois de a gente passar por psicólogos lá no Martagão Gesteira. Ela falou, olha, Alessandra, Vitor está com um tumor, um glioma de tronco difuso, inoperável. Só radioterapia como paliativo e não tem remédio, não tem químio, não tem como retirar. E se você for aqui, fazer o tratamento aqui ou em qualquer lugar do mundo, o tratamento é o mesmo. Radioterapia como paliativo. Aí eu disse para ela, doutora, a senhora está querendo dizer que meu filho vai morrer? Ela disse para mim, estou. Aí eu disse na hora, eu ainda falei, eu não posso perder Vitinho, porque ele me ajuda em tudo. Ele que vai ao mercado para mim,
É ele que vai na lotérica, é ele que vai à feira, é ele que me ajuda dentro de casa. Porque ele era ativo, ele ajudava, ele tinha o dom de servir, né? Ele servia, ele que atendia uma porta, ele que me auxiliava. Inclusive, eu formada em gastronomia e eu tinha uma receita de hambúrguer, né? Que só Vitor que sabia, porque era ele que produzia. Eu só auxiliava. Então, na hora eu falei, eu não posso ficar sem ele. Aí ela disse, aí eu disse, ele tem quanto tempo de vida então, doutora? 6 meses. Eu não sei qual foi a pior notícia, se foi aquela da tomografia, se foi essa, porque foi tudo muito intenso, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma força tão grande. Eu recebi um amparo tão grande, Jotinha, que eu não me desesperei. Eu comecei a viver como se cada dia fosse o último com Vitor, me despedindo dele. Mas fazendo tudo o que era possível. Né? Foi quando o Bolinha, meu primo, ligou. Através de uma ligação, ele conseguiu uma consulta para Vitor no GRAAC, em São Paulo. Inclusive, se fosse para levar para outros países, o Bolinha até procurou, não foi, Alessandra? Para levar internacionalmente, mas essa ligação aí, comente mais para a gente. Aí ligou pro GRAAC e imediatamente a doutora Nájila, que ela é neuro-onco-pediatra, especialista em tumor no cérebro de criança. Ela prontamente falou para a Bolinha que pudesse levar Vitor para São Paulo, né? E aí nós fomos imediatamente né, para São Paulo, e foi lá que tudo começou, né? A grande corrida aí contra o tempo, e o que era para ser 6 meses durou 2 anos. Ele passou por 2 etapas de radioterapia no ano de 2021, ficou bem 1 ano, correndo, brincando, algumas limitações, mas ele ficou normal. As pessoas até duvidavam assim muitas vezes, esse menino tem o tumor mesmo, incurável? Aí, após 1 ano, ele teve uma recidiva, e aí foi a 2ª vez que ele fez rádio, e ele já começou o processo mesmo de despedida, né? Durou mais ou menos 1 ano depois da 2ª rádio. Já a gente entra nesse. E o Bolinha chegou, Bolinha também que ajudou muito aí, parente aí da família, né? Bolinha, como é que o Vitor, no primeiro bom dia, como é que o Vitor lidava com a doença? Eu acho que o Vitor fortalecia mais vocês, né? Do que vocês a ele. Com certeza, Jotinha. Bom dia, Jotinha, bom dia, ouvintes e telespectadores da Mega Rádio. Jotinha, com muita alegria que eu falo de Vitinho, apesar de todo momento triste, mas ele foi uma criança que foi luz. Ele foi inspiração para muitas pessoas, inclusive para nós da família, e para outras crianças em estado parecido com o dele, não é? E era uma corrente muito forte que lá no GRAAC, quando iniciou, ele transmitia assim, uma paz, uma alegria, apesar de toda a dificuldade, mas com certeza ele é um menino de luz, iluminado, e que hoje está olhando para a gente aqui e nos dando força para que a gente siga e deixe que o legado dele seja perpassado para outras pessoas, para que possa servir de inspiração e saber que até nos momentos difíceis a gente tem que procurar aquilo que é mais positivo e alegre na vida das pessoas. Como é que ele lidava com a doença? Ele em si falava alguma coisa, sentia alguma coisa, reclamava de alguma coisa? Eu só ouvi nesse período todo ele reclamar 2 vezes, que foi quando deu uma dor na barriga dele muito forte, que na realidade foi por uma questão até orgânica de rejeição de um dreno que tinha, que aí teve a DVP, que fez a DVP nele, e teve um dreno que causou um incômodo, que aí precisou refazer. Foi a única vez, eu posso estar equivocado, que eu não estava 100% com ele, mas a mãe estava, mas, como diz o amigo meu, forante isso, ele não reclamava de nada. Vocês teve assim alguma expectativa, algum momento assim de esperança, de melhora ou não? Jotinha, a fé em Deus move,
A gente sabe que para Deus nada é impossível, tudo é possível. E enquanto havia respiração e houvesse possibilidade, a gente buscou de tudo que foi forma. Onde imaginava que eu acredito que daqui a alguns anos, esse tipo de tumor, que é um tumor raro e que é incidente em crianças, até uns 12 anos, que é a prevalência dele, e quanto havia esperança, até o diagnóstico final do último médico e depois que iniciou o tratamento, a gente buscou até tratamento fora do Brasil para tentar, mas ainda não tinha essa possibilidade, ainda não está numa fase de estudo, e que a gente tentava agarrar de todas as formas a possibilidade de ver, não só de uma forma egoísta, dizendo assim que era para Vitinho, mas que ele fosse o vetor de que essa cura pudesse vir não só para ele, mas para outras tantas crianças que necessitavam e que necessitam de um tratamento e de uma possibilidade que não seja uma cura 100%, mas que pelo menos pudesse conviver, ter uma vivência de criança, de brincar. E então houve essa busca e essa esperança, e ele também tinha isso. O que é que essa história aí de Vitor mudou na vida de vocês, na rotina de vocês, o comportamento de você, Alessandra mãe? O que é que ele mudou, assim? O que é que ele trouxe, assim, o ensinamento? O que é que foi que aconteceu aí? Que mudou na vida de vocês, com essa história de Vitor? Nesse percurso, fomos agraciados o tempo todo pelo amor de Deus, né? Eu digo que passei pelo deserto com uma provisão em todas as áreas da minha vida, e nada faltou para Vitor, nada. Inclusive, algo que me chamou muita atenção naquele momento foi a coletividade da empatia e da solidariedade de muita gente que nos ajudou, né? Nesse percurso, tivemos uma ideia, meu esposo, na verdade, porque ele que produz morangos, né? De fazer geleias de morango para ajudar o tratamento de Vitor. E foi algo, né, Bolinha? Que repercutiu muito. Mas, assim, falando da minha experiência como mãe, em ter que despedir todos os dias do meu filho, eu falo, e ter que devolver ele para Deus, foi a maior experiência de amor, de vida, enriquecedora espiritualmente, moralmente. Vitor me trouxe tanta coisa boa nesse momento difícil, que eu pouco parava para ver a minha dor. E eu dizia sempre, essa dor é necessária, porque toda dor gera crescimento, né? E Vitor se foi para o outro lado, percorrer outros caminhos, e me deixou amparada emocionalmente, amparada espiritualmente também. E o que mais me chamou a atenção também nesse percurso foi a construção que nós, quanto família, né, Bolinha? E juntamente com o médico paliativista pediátrico, a construção da morte de Vitor, para esperar aquele dia. Então, quando chegou perto, né, dos últimos 3 meses, quando fomos chamados em São Paulo, porque nisso a gente já estava indo para São Paulo a cada 15 dias, porque surgiu uma medicação nova, e a gente foi tentar essa medicação. E a gente ia a São Paulo a cada 15 dias. Numa dessas idas, a doutora Nájila, juntamente com sua equipe, a doutora Nájila é um anjo, né, de Deus na Terra, essa neuro-onco, pediatra especialista em tumor no cérebro de criança, no GRAAC, em São Paulo. Falou, Alessandra, vá para casa, não temos mais o que fazer, agora é esperar. Ela ainda botou assim a mão, a morte está aqui,
Vitor já está aqui, no caminho. E ele achava que ele tinha sido curado porque ele recebeu alta. Ele falava, eu fui curado, eu recebi a cura. Foi quando ele começou a usar também o canabidiol, que ele teve forças nas pernas para balançar, porque ele já estava paralítico nesse momento. Né? E aí viemos para a Conquista, fomos acolhidos aqui, conhecendo o Dr. Ricardo, e aí fizemos essa construção, né? De devolver o filho para o Senhor, com honra. O tratamento dele foi usado o que? Químio, rádio, alguma cirurgia? Inoperável, sem químio, só radioterapia como paliativo. E depois, Jotinha, teve essa medicação nova, que foi, que ainda não era uma medicação amplamente ainda, mas era uma possibilidade que estava sendo cogitada para que tivesse. De fato, ela deu resultados, porque ele não podia mais irradiar, que eu já tinha feito a primeira sessão de radioterapia, né, de 30, foram 28 sessões a primeira, e na segunda ele 27. Fez, que foi mais como paliativo, com uma dose menor, foi 27, para que pudesse dar a ele uma qualidade de sobrevida, né? Melhor. E aí, posteriormente, foi quando essa medicação surgiu para que pudesse dar a ele uma melhor qualidade. E de fato ele melhorou, ele voltou a ter um pouco aquela vida de criança que todos nós tivemos, ele ainda voltou a ter mais um pouquinho. Então isso é gratificante. A gente vê também, Jota, que eu acho interessante, é que todo esse tratamento ele foi pelo SUS. Ele não foi um tratamento realizado de forma particular. Algumas as despesas de fato que teve, que muita gente se solidarizou com isso, foi de como a rádio teria que ser feita lá, ele tinha que ficar em São Paulo. Então na primeira ida foram quase 45 dias em São Paulo, de fazer os exames, a ressonância, a tomografia, planejamento e iniciar o tratamento de radioterapia. Então as despesas que tiveram foram essas, e posteriormente ele tinha um plano. Aí com essa medicação, algumas coisas o plano depois deu um suporte, mas deixar que foi 90% do tratamento, eu não digo de estadia, só foi pelo SUS. E aqui fica um aprendizado de que quem convive com isso sabe, é o amor que os profissionais do GRAAC têm com as crianças. É um negócio indescritível. E você fala em São Paulo? São Paulo, que é o centro, o GRAAC é o centro especializado em oncologia infantil. É o maior da América Latina, especializado e um dos melhores do mundo. Pois é, Bolinha. Alessandra também. E quando ele voltou de São Paulo, aí ele já ficou acamado em casa? Como é que foi os últimos momentos dele? Os últimos 3 meses, né? Isso foi em fevereiro e ele foi embora em Até então ele andava, tudo normal? Não, ele desde dezembro que ele começou a perder os movimentos. Primeiro ele começou a perder o movimento esquerdo, depois, sabe? Aí foi gradualmente assim acontecendo. Onde ele ficou acamado. Aí ele ficou paralítico mesmo, andando de cadeira de rodas. Mas sabe? Consciente ainda. Consciente, ele morreu consciente. Ele morreu suavemente. Consciente. Nesse tempo que ele ficou em casa, tipo no home care, né? Isso. Ficou quanto tempo? 3 meses. 3 meses? Que aí foi, né, essa construção que eu falei anteriormente, da gente poder ter que entender que estava chegando o momento de preparar a mim, minha filha, meu esposo e principalmente ele. Porque Vitor, como um ser humano, né, muito ser humano ímpar, não só por ser ímpar, mas por ser um ser humano, ele teria que ser respeitado e ter a consciência do que estava acontecendo com ele. E assim nós fizemos, sabe? Em que momento chegou a perca? Falou, Vitor passou dessa para outra. Qual foi o momento? Foi pela manhã, à tarde, à noite? Que horário foi? 11 de maio de 2023, às 20 horas. Em casa, ao lado de pessoas que ele amava muito. Eu não pude entrar no momento porque não deixaram, e assim foi melhor, né? Eu vi que ele estava indo, já tinha... Quem é que estava com ele nesse exato momento? Estava
minha irmã, mas ela saiu, não teve condições de ficar no quarto. Uma técnica de enfermagem, Terezinha, maravilhosa. O fono, Fernando, uma pessoa e um profissional também. Tinha uma amiga nossa, que é uma enfermeira pediátrica. Tinha uma amiga minha, Suene, que estava cuidando da parte mesmo, assim, de cuidados, né? E ela que sabia aonde que a roupa que ele queria ser enterrada estava. Essa amiga minha estava no momento. E só ela sabia, eu não sabia. Então foi tudo preparado. Foi assim, naturalmente. E ele morreu nos braços do meu esposo, né? Que é o padrasto dele, que foi... Ele afetivamente chamava de pai. Teve uma participação muito especial nesse momento, porque ele, na hora que chegou, foi na hora que ele abraçou, falou: filho, tá tudo bem, papai te ama, eu estou aqui com você. Foi quando ele não respirou mais. Ô Jotinha, a gente lembra assim esse momento final, né? Mas no caminhar desses 2 anos teve momentos que foram muito pitorescos, né? Da vida de Vitor. Ele nunca se abateu, a gente falando mais cedo. E assim, quando ia nos médicos para poder fazer os exames, ele já falava: não precisa saber não, já sei o que é para fazer. Levanta o braço, abaixa o braço, olha para o lado, olha para o outro. Então assim, ele já, embora ele já sentia que era um problema que não era tão simples, mas mesmo assim ele não se abatia, ele levava aquilo ali como uma coisa de criança, de brincar, de entender de que aquilo era, e nunca passou e nunca chorou em dia nenhum. Só nesse dia que ele sentiu a dor muito forte. Foi o único dia. Como é que era a relação dele com outras crianças, inclusive seu filho, né? Filho que chorou muito quando descobriu que ele partiu. Peso e pezinho. Peso e pezinho eram assim, carne e unha. Os dois eram uma irmandade que não foi da mesma barriga, mas uma irmandade que se construiu desde pequenininho, né? De ficar preocupado. Aí a gente estava em São Paulo acompanhando ele, fazia vídeo pra cá, e o meu filho ficava dando força, falando: não, Vitinho, mas tá tudo bem. Ele: não, mas tá tudo bem, Peso, tá tudo bem aqui, tudo tranquilo. Então assim, ele sempre era muito motivado, sempre, uma criança de luz. E a Alessandra aí, o que ficou marcado, Alessandra, assim, eu falo em termos assim, hoje você pretende, tipo, ajudar outras mães, pelo que você passou, ajudar outras pessoas a superar, né? Às vezes outras mães estão passando filho, o CA pode não ser o mesmo, mas pode ser outros. Você pretende aí, com sua história de vida, e ajudar outras mães, que eu creio, pelo que eu analisei aí, o Vitor veio numa missão espiritual, né? E eu acho que veio para você aprender alguma coisa, e eu acho que você compartilhar com outras mães. Porque você vê que ele não queixou, né? Que a criança podia queixar de dor, principalmente com acessos, com todo, ele não queixou nada. Você pretende ajudar outras mães que estão passando por essa situação? Essa é a minha motivação. Poder ajudar outras mães, poder ajudar crianças com câncer. A minha cura se dá nesse momento, né? De compartilhar minha história. Eu amo falar de Vitor. Amo falar do que eu passei, foram 2 anos, não dava pra gente ficar aqui. São horas e horas de muitas experiências. Então hoje o meu maior objetivo é, além de eu ser curada dessa dor, né, que é ajudar outras mães, outras crianças. Só falando aqui um pouquinho de Vitor, no dia que eu falei pra ele que ele teria que partir, foi um mês e pouco antes, um amiguinho dele do GRAAC havia falecido, Pietro. E ele tinha muito amor por Pietro. Era Pietro, Vitor e Arthur. Os 3 amiguinhos do GRAAC. Aí a psicóloga e o médico, todo mundo me orientou que eu tinha que falar para Vitor. Isso já era março, final de março. Pietro tinha falecido em novembro e eu não tinha falado para Vitor. Né? Então, como Vitor era um ser humano assim, que a gente precisava respeitar, né? E também ele sabia do que estava acontecendo.
Aí eu falei pra ele, mamãe, eu preciso te falar. Pietrinho foi morar com Deus, ele não tá mais aqui com a gente. Mas tia Jaque está grávida, a mãe de Pietro. Aí ele só falou bem assim pra mim, por que, mamãe, que Pietrinho morreu? Aí eu falei, porque ele tem a mesma doença que você, esse câncer. E, infelizmente, humanamente falando, não tem cura, meu amor. Mas se você for, e quando você for, você vai preparar o caminho para me esperar. E você vai brilhar tanto, você vai ser tão feliz que você vai voltar para me falar. Eu dizia isso a ele. E quando eu falava isso, eu imaginava Vitor num lugar tão lindo, sem dor, correndo, brincando, sendo feliz. Porque, para mim, como mãe, era muito difícil ver meu filho, que era um menino ativo, né? Com a mentalidade de uma criança de 12 anos no corpo de 90, né? Então, eu não queria ver meu filho sofrer. Então, nesse dia 11 de maio, eu fiz uma oração, falando para Deus. E naquele dia, eu devolvia meu filho, isso foi 11 horas da manhã. Eu devolvia meu filho para ele. Porque a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E que eu, naquele momento, estava deixando de ser egoísta para amar o meu filho. Porque amar é deixar ir. Amar é deixar a pessoa prosseguir o seu caminho. Então eu entendi que eu teria que deixar de ser egoísta e amar o meu filho. E que eu devolvia ele com honra. Aí às 8 horas ele... À noite, né? Você, Bolinha, quer deixar... Que é Júnior, né? Mas Júnior Bolinha. Todo mundo só conhece como Bolinha. Que mensagem vocês deixam para quem está passando por alguma situação difícil, não só de doença, né? Mas às vezes tem pessoas passando a perca de um pai, de uma mãe, de um irmão, às vezes outros problemas, né? Às vezes tem pessoas desanimadas também na vida, né? Então, que mensagem vocês podem deixar aí para essas pessoas? Estão com a audiência muito grande agora, inclusive já dobrou, né, a audiência do nosso programa aqui. Então, que mensagem você deixa para esses ouvintes, para essas mães? Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook também. Né? Que mensagem vocês podem deixar para essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade? Jotinha, a mensagem que Vitinho sempre passou, inclusive no dia que teve o último diagnóstico, ele falou: mãe, tio Bolinha, chore não, Deus está aqui. E a mensagem que ele passou sempre foi a presença de Deus, a fé inabalável em Deus, independentemente do que ele tenha passado. Ele sempre acreditou de que a mão de Deus estava segurando, cuidando da mãe, que abdicou 2 anos para poder cuidar do filho, e que movimentou uma fé que muita gente às vezes não acredita. E que essa fé, para quem está passando por dificuldade, possa crer de que existe um Deus grande, um Deus altivo, onipresente, onisciente, e que cuida das pessoas, independentemente do que aconteça, que nós somos humanos e falíveis. Mas a fé nos faz crer de que muitas vezes o milagre e a dor caminham junto e Deus se presente para que nos mostre, através dos anjos de luz, como foi Vitinho, que a gente possa não perder a esperança em Deus e não perder a esperança também na ciência, porque caminha junto e ela permite muitas vezes superar dificuldades e dar um conforto para as famílias e até a cura. De uma forma ou de outra Deus pode usar. Então a mensagem que eu dei é a mensagem de Vitinho, de que Deus sempre esteve presente na vida dele. Nesse dia ele disse para a Bolinha, eu já estava chorando, só que naquela época eu usava máscara, então eu disfarçava o choro, não foi, Bola? Ele disse que me amava, não foi? Para eu nunca esquecer que eu amava ele. Isso foi lá quando começou tudo. A minha mensagem que eu deixo para as pessoas que já passaram por perdas ou estão passando, né? É que tudo tem um porquê, sabe? E que muitas vezes o milagre não é a cura física. Né? Eu tenho um testemunho de milagre na minha vida. Né? Eu tenho,
que foi a doença e a morte do meu filho, a morte terrena, sabe? E dizer para essas pessoas que tudo passa e que nós estamos sempre amparados por Jesus, pela espiritualidade, que nada que acontece é em vão, né? E tudo tem um porquê. E eu deixo aqui o meu abraço às pessoas que possam, né, estar passando por esse momento. Eu estou aberta a ajudar, a ouvir. Você está vendo o fundo musical aí? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Verdade. Você vê, né, as coisas de 21. Eu nunca senti uma paz igual eu estou sentindo agora nesse estúdio aqui. Você acha que isso tem a ver com o mundo espiritual, Alessandra? Você quer? Certeza. Vitor, eu já tive sim pessoas, né, espiritualizadas, pessoas mais assim, que me relataram o momento da morte de Vitor, que foi um momento de muita paz e que foi muito lindo, que ele foi recebido com muito amor, que ele foi amparado, que ele não sofreu, que ele foi suavemente, sabe? E assim, gente, nós não murmuramos, né, Bola? Nós não murmuramos. Fala a verdade, você foi presente em todos os momentos. Uma vez eu perguntei Vitinho, eu ia cantando músicas com ele pro Graca e voltava, né, músicas evangélicas e tal, e orava. Eu falei, ô Vitor, você ora pra sua cura? Ele, claro que não, mamãe. Eu oro para me tornar um filho melhor todos os dias. E aí já isso foi no início. Aí eu tive um relato já ele de home care, que as enfermeiras me falaram, Alessandra, todo dia meia-noite, Vitor, ele ora. E aí ele ora, e eu vi, e ele fala que é para se tornar um filho melhor para você. Então Vitor entendeu qual era a missão dele aqui na Terra, né? Eu desde já agradeço a sua participação aqui, Alessandra, o Bolinha também. E que fica aí essa mensagem, né? Essa linda história de amor aí para todos que está registrado. E a gente vai tentar editar aí da melhor forma. Para que leve, né, para outras mães, até botando aí seu contato, né? Que vai que a pessoa quer conversar, né? Porque só quem passa, quem está no momento, é igual você falou, na hora do diagnóstico, você perde o chão, você não sabe para quem liga, o que você fazer. Então, tem muitas pessoas que estão assim neste momento. Então, a gente vai tentar levar essa mensagem aí ao máximo de pessoas aí que a gente puder. E as portas aqui da Mega Rádio estão sempre abertas para você, para quem quiser vir, né, aqui para contar a sua história, sua linda história, como essa sua aí, Alessandra. Desde já agradeço a vocês. Nós que agradecemos. Obrigado, né? Jotinha. Isso é só um resumo de tudo que vivemos. E eu, Jotinha, posso deixar o meu Instagram? Pode deixar os contatos aí. É Alessandra Moura S40. @ Alessandra com 2 S, Moura S40. Então tá aí a Alessandra, no de frente, o Jotinha. Vamos ouvir essa música aí enquanto a gente tira a foto aqui pro blog do Redação, o blog da Mega Rádio. Tô com a Redação do Brasil na cabeça ainda. E a gente deixar registrado aí, vai estar no blog da Mega Rádio, vai estar também no YouTube, no Facebook. Nosso amigo ali, Júnior Patente, que é fera nessa parte aí de transmissão, ele vai editar aí, vai deixar tudo aí, a gente vai passar para vocês aí, passando para outras pessoas, porque tem muita gente aí precisando. A gente volta já já. Fique com o Agnus Dei, essa música linda e maravilhosa.